Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu criei essa thumbnail aqui, profissional e altamente chamativa, usando algumas simples ferramentas do Photoshop. Então, se você é designer ou apenas tem interesse em aprender a fazer uma thumbnail como essa aqui para os seus vídeos, então esse tutorial aqui é para você. Então eu vou começar criando aqui o meu arquivo, clicando aqui em novo arquivo. E eu gosto de trabalhar com documento, se possível, acima de 3000 pixels. Então eu vou colocar aqui 3000 pixels. E vou colocar aqui também 3000 pixels. Vou clicar aqui em criar e veja que criou aqui um documento no formato na proporção quadrada. E como é uma thumbnail, não vai ser nessa proporção aqui. Então eu vou vir aqui na ferramenta corte demarcado. Depois veio aqui em cima nessa opção e escolho aqui a opção 16:9. Me certifico que está marcada essa opção aqui, excluir pixels cortados. Clico aqui em confirmar. Beleza. Agora já está na proporção de tela correta para thumbnail. Feito isso, eu vou usar o atalho Ctrl O e vou começar a importar os primeiros assets aqui da minha manipulação, da minha arte. E o primeiro vai ser o background. Então seleciono ele, abrir, vai abrir aqui em um novo documento. Clico aqui para destravar a camada. Clico com o botão direito, converto aqui em objeto inteligente e depois arrasto e solto aqui no meu documento principal. Agora eu posso fechar esse documento aqui, Ctrl T, e agora já posso começar a posicionar ele aqui na tela, mais ou menos onde ele vai ficar. Por enquanto, mais ou menos por aqui. Posso excluir essa camada aqui. Vou dar um Ctrl G e vou escrever aqui BG, que é background, né? Fundo. Beleza. Agora eu vou importar os outros assets aqui na manipulação. Então, Ctrl novamente. E já vou começar aqui pelo Hero. Clico em abrir. Abriu aqui um novo documento. Clico com o botão direito. Converto em objeto inteligente. E eu já gosto de fazer o recorte aqui mesmo nesse documento. Então, existem várias maneiras para eu fazer esse recorte aqui. Mas como sempre, o melhor é usando a ferramenta caneta. Então vamos lá. Sempre com bastante paciência. Eu vou demarcando aqui, sempre um pouquinho mais para dentro do corpo dele. Sempre com bastante paciência e bastante cuidado. Beleza, já fiz aqui o meu recorte usando a caneta, mas perceba que aqui perto do cabelo dele, eu fiz aqui de modo bem grosseiro mesmo, aqui para fora do cabelo, porque eu vou refinar mais esse recorte. Clicando aqui na máscara 2 vezes. Aí eu vou pegar essa segunda ferramenta aqui, vou diminuir um pouco do pincel e vou começar a passar aqui, onde ainda tem um pouco de fundo aqui no cabelo dele. Sempre com bastante cuidado. Um pouco mais aqui. Beleza, para visualizar melhor aqui, eu vou clicar aqui em visualizar e vou clicar aqui em preto. Pronto, agora eu já consigo visualizar um pouco melhor onde eu ainda preciso passar. Beleza, acho que aqui já está legal, clico aqui em OK e pronto, agora já está recortado aqui o nosso cabelo. Agora eu pego essa camada aqui e arrasto aqui para o documento principal também. Diminuo um pouco aqui, provisoriamente, com Ctrl T. Mais ou menos por aqui. Ctrl G. Vou renomear aqui para Hero. Beleza. Aqui eu já posso fechar. Vou dar um Ctrl A novamente para importar aqui os elementos aqui da minha thumbnail. Então, clico aqui nesse botão, abrir. Percebo que está o fundo transparente, então já é uma imagem PNG. Então só vou converter em objeto inteligente. Vou arrastar aqui para dentro da manipulação. Ctrl G. Vou escrever aqui ícone. Beleza. Vou dar um Ctrl A novamente. Agora eu vou importar aqui a logo do YouTube. Então seleciono ela, abrir. Também está em PNG, então só converto em objeto inteligente e arrasto e solto aqui para o meu documento principal.
Posso fechar esses outros dois documentos aqui. Já está importado todos os assets aqui da minha manipulação, da minha thumbnail. Então agora eu já vou começar a fazer os ajustes de luminosidade e cor. Então por enquanto eu vou deixar desativado aqui, mas antes vou colocar essa logo aqui também dentro de um grupo. Então Ctrl G e vou escrever aqui logo YouTube. Beleza? Legal. E agora eu já vou começar a fazer aqui então os ajustes de luminosidade e cor. Então, para começar, eu vou começar aqui pelo background. Vou retirar a visualização aqui do Hero. Então, com a camada aqui do background selecionada, eu vou começar desfocando aqui um pouco esse background. Então, venho aqui em filtro, desfoque, desfoque em gaussiano. E aqui eu vou aumentando o raio, mais ou menos por aqui. Clico aqui em OK. Percebo que aqui nas laterais ainda ficou um pouco de falha. Isso acontece porque o meu background ele está exatamente aqui do tamanho da nossa tela. Então, para corrigir isso, vou dar um Ctrl T e vou aumentar só um pouquinho esse background, mais ou menos aqui. Beleza. Agora eu vou começar a fazer o ajuste de luminosidade. Então, para isso, eu vou clicar aqui em ajuste de camada e vou começar aqui com o níveis. E aqui eu já vou começar logo de cara escurecendo aqui esse background de forma geral com esse slide aqui, mais ou menos por aqui. Também vou aplicar um pouquinho mais de contraste, não, um pouco menos talvez, mais ou menos por aqui. Agora com mais um ajuste de níveis, eu vou escurecer bastante aqui de forma geral, quase 100%. E perceba que ficou tudo escuro. Então vou com a máscara aqui selecionada, me certifico que está branco aqui como cor de primeiro plano. Vou pegar aqui um pincel macio, vou baixar aqui bastante. Não, deixa eu pegar esse outro pincel aqui. Baixar bastante aqui o fluxo para mais ou menos 10%. Aumento bastante ele aqui com as teclas colchetes. E agora eu vou passando, perdão, não está acontecendo nada, porque na verdade aqui a cor tem que ser preta, né, para esconder o efeito aqui no meio. Então com o preto selecionado, o pincel bem grande, eu já posso vir passando aqui para que fique somente escuro aqui nas laterais e não aqui tanto no centro. Mais ou menos por aqui. Qualquer coisa ainda posso fazer mais um ajuste aqui, usando a opacidade da camada. Beleza, por enquanto é isso. Agora eu vou começar a alterar aqui a cor desse background. Para isso, vou usar aqui a ferramenta mapa de degradê. Vou clicar aqui nessa barra. Aqui eu vou deixar preto e aqui nessa marcação branca eu vou clicar. Vou clicar aqui em cor. Vou deixar aqui bem saturado. Vou colocar aqui uma cor usando um código hexadecimal, que é 9600FF. Aqui eu também poderia escolher manualmente, também não tem problema. Clico aqui em OK. OK novamente. E beleza. Já deixei aqui o background de uma outra cor. Agora eu posso voltar aqui nesse níveis e alterar aqui um pouco para que não fique tão forte esse efeito. Posso baixar aqui na opacidade mesmo. Beleza, por enquanto é isso daqui. Agora, se eu quiser ainda refinar um pouco mais essa cor aqui, eu posso criar aqui um ajuste de matiz saturação. E com esse slide aqui da matiz, eu ainda posso alterar a cor aqui de forma um pouco mais fácil, um pouco mais precisa. E eu acho que eu vou colocar aqui, deixa eu ver, mais ou menos 64.
Vou tirar um pouco da saturação também, mais ou menos por aqui. E aqui em luminosidade, eu também vou baixar um pouquinho. Pouca coisa, mais ou menos por aqui. Beleza. Agora eu também vou trabalhar um pouco mais de volume aqui nesse fundo. Então, para isso, eu vou criar um efeito de luz um pouco mais aqui nessa lateral. E para isso, eu vou usar aqui, eu vou clicar aqui em criar camada de ajuste. Vou vir aqui em cor sólida, vou escolher aqui branco 100%. Vou inverter aqui a máscara para esconder todo o ajuste. Me certifico que está branco aqui como cor de primeiro plano, já que branco revela aqui a máscara. E com um pincel bem grande, eu vou começar a clicar aqui, somente aqui na lateral. Só para dar um pouco mais de volume. Beleza. Eu acho que por enquanto aqui no background é isso mesmo. Agora eu vou vir aqui e vou ligar a camada aqui do Hero. Seleciono ele, uso o atalho Ctrl T para redimensionar ele um pouquinho. E também vou girar ele um pouquinho para dar um pouco mais de dinamismo aqui para a cena. Mais ou menos por aqui. Posso aumentar um pouquinho mais. E lembrando que isso são ajustes provisórios, tá, pessoal? Depois eu sempre posso voltar aqui e sempre ajustar melhor. Beleza? Então, por enquanto é mais ou menos isso aqui. Confirmo aqui, dando um OK. E agora eu vou começar ajustando a luminosidade dele. Para isso, eu vou criar um ajuste de níveis. Vou aplicar um pouco mais de contraste. Mais uma coisa. Perceba que quando eu estou mexendo aqui, perceba que está afetando o fundo também, o background. Isso eu não quero. Para evitar isso, eu vou clicar aqui nesse ícone, que vai vincular aqui o ajuste somente aqui com a camada do Hero. Não vai mais pegar no background. Então, voltando aqui com a intensidade do meio, eu vou aplicar um pouco mais de contraste aqui no nosso Hero. Mais ou menos por aqui. Também vou tirar um pouco de contraste. Esse aqui é o contraste, né, dos meios tons, né? Que são as partes mais próximas do cinza. Aqui é o contraste das sombras, das partes pretas escuras. E aqui é o contraste dos realces, ou seja, das partes mais claras, mais próximas do branco. Então aqui eu apliquei um contraste nos meios tons, né? E aqui eu vou aplicar um pouco mais de contraste aqui nas sombras dele. Pouca coisa, mais ou menos por aqui. E a princípio é isso aqui. Só que perceba que sempre que eu aplico um pouco de contraste na imagem, ela acaba gerando um pouco de saturação também. Para resolver isso, eu vou clicar aqui em criar camada de ajuste, matiz saturação. Eu vou vincular aqui com a camada do Hero e vou remover um pouco dessa saturação aqui que eu acabei colocando, dando mais contraste com um ajuste de níveis. Mais ou menos por aqui. Beleza. Agora eu também preciso ambientar um pouco mais ele aqui com o nosso fundo que está bem azul. Então para isso, eu vou clicar aqui em criar camada de ajuste, equilíbrio de cores. E aqui eu consigo trabalhar as cores nos níveis de luminosidade, que são as sombras, os tons médios e os realces. E aqui nos tons médios mesmo, eu vou aplicar um pouquinho mais de azul. Opa, vou clipar aqui para pegar somente no Hero. Vou aplicar aqui um pouquinho mais de azul, pouca coisa. Acho que aqui já está legal. Beleza. Agora também eu vou trabalhar um pouco mais do volume aqui no nosso Hero. Então vou clicar aqui em criar camada de ajuste, níveis. Vou escurecer aqui bastante. Vou clipar esse ajuste aqui com a camada do Hero. Vou inverter a máscara aqui com Ctrl I para esconder todo esse ajuste que eu fiz. Me certifico que está branco aqui como cor de primeiro plano. E com um pincel aqui bem grande, com fluxo bem baixo, eu vou revelando aqui somente em algumas partes aqui do Hero para dar um pouco mais de volume nessa parte de baixo aqui dele. Escurecendo mais aqui, integrando ele mais com o fundo. Vou aumentar aqui um pouco o fluxo. E acho que por aqui, por enquanto, já está legal. Beleza. Agora eu estou percebendo que esse recorte do cabelo aqui ainda não ficou legal. Para tentar resolver isso, vou posicionar melhor ele aqui na tela. Vou criar aqui um ajuste de cor sólida. Vou baixar aqui para... pode ser esse preto mesmo. Clique em OK. Inverto a máscara com Ctrl I. Clipo aqui esse ajuste com a camada do Hero, pressionando Alt e colocando a setinha aqui entre os dois ajustes.
Quando aparecer essa setinha aqui, eu clico. Pronto, agora está clipado. Agora eu clico aqui para abrir. Com conta-gotas eu vou pegar aqui uma amostra de cor. Clico aqui em OK. Um pincel aqui bem macio, com um fluxo bem baixo. Eu seleciono a máscara, certifico que está branco aqui como cor de primeiro plano. E vou passando aqui bem de leve para esconder aqui essa parte que ficou meio esbranquiçada. Com bastante cuidado. Mais um pouquinho aqui. Um pouquinho mais aqui. Também. E é mais ou menos isso daqui. Também posso tentar selecionar aqui a máscara. Pegar aqui a ferramenta laço. Vou laçar aqui só entre o cabelo dele. Com a máscara aqui selecionada. Eu venho aqui em filtro, outros, mínimo. E aqui eu posso ir aumentando o raio até que dê uma boa melhorada, contraindo a máscara. Talvez aqui 2 pixels, sempre cuidando para não exagerar. Eu acho que 2 pixels aqui tá legal. Então clico aqui, OK. Ctrl D para desfazer essa seleção aqui. E eu acho que a princípio é isso daqui mesmo. Então agora eu vou posicionar ele novamente aqui na cena, só que agora como eu fiz essa pintura aqui, para redimensioná-lo, eu preciso primeiro selecionar aqui o grupo. Aí eu uso o Ctrl T. E agora sim eu posso aumentá-lo aqui, que vai aumentar o ajuste que eu fiz aqui, a pintura no cabelo dele proporcionalmente. Então acho que é mais ou menos por aqui, um pouquinho mais inclinado. E a princípio eu acho que é isso. Acho que já está pronto aqui os ajustes aqui no Hero. Eu vou voltar aqui no background e aqui eu vou dar uma suavizada um pouco, baixando aqui a opacidade. Deixar um pouco mais discreto. Mais ou menos por aqui. Beleza. Agora eu posso fechar esses grupos aqui. E agora eu já vou começar aqui a trabalhar os efeitos de luzes aqui da manipulação. Aqui sobre o background eu vou começar criando aqui um ajuste de cor sólida. Vou deixar aqui bem saturado. Clico aqui em OK. Inverto a máscara com Ctrl I. Pego aqui pincel macio com a máscara aqui selecionada, branco como cor de primeiro plano. Eu deixo aqui pincel bem grande e começo a revelar aqui esse ajuste. Mais ou menos por aqui. E ainda sobre esse ajuste aqui, eu clico novamente em criar ajuste de camada, crio mais um ajuste de cor sólida, coloco aqui para branco 100%, inverto aqui a máscara e o mesmo processo, começo a revelar aqui esse ajuste somente aqui no centro, para dar esse efeito aqui de luz. Lembrando sempre que eu posso fazer ajuste mais fino aqui usando a opacidade da camada, sempre que eu quiser. Mais ou menos por aqui. E esse aqui mais ou menos por aqui. Bom, vou agrupar esses dois efeitos de luz aqui, mas antes vou passar esse ajuste aqui para o modo divisão. Opa, divisão. Esse aqui não precisa. Vou selecionar esses dois ajustes aqui. Dou um Ctrl G. Vou renomear aqui para luz. E por enquanto é isso daqui. Posso fazer um ajuste mais fino aqui nessa luz se eu quiser. Criando aqui um ajuste de matiz e saturação. Vou clipar para pegar só no ajuste de baixo. E aqui no slide da matiz eu posso ir ajustando uma cor um pouco mais precisa. Eu vou deixar talvez esse vermelho aqui. Mais um ajuste de posicionamento aqui no Hero. Volto aqui para ajustar esse efeito aqui que ficou falhado. Dou um Ctrl T usando a máscara e vou espichar essa máscara aqui um pouco mais para baixo. Mais ou menos por aqui. Beleza. Por enquanto já tá legal. Talvez um pouco mais para cá. Mais ou menos aqui.
E agora acho que já está na hora de eu começar a fazer o texto aqui no nosso thumbnail. Então aqui sobre o grupo do Hiro, vou clicar aqui com a ferramenta texto na tela. Vou escrever aqui thumbnail. Vou dar um Ctrl Enter para finalizar essa edição. Ctrl T. Eu aumento esse texto aqui, mais ou menos aqui. E eu vou estar usando essa mesma fonte aqui, que já está selecionada. Beleza. Dou um Ctrl J para duplicar esse texto aqui. Dou um Ctrl T para arrastar ele aqui para baixo. Clico 2 vezes aqui para editá-lo. Vou escrever aqui chamativa. Ctrl Enter para finalizar a edição. E essa fonte aqui, eu vou escolher a fonte Exo. Pode ser a Exo. Deixa eu ver. Pode ser a Exo regular mesmo. Beleza. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho. Mais ou menos aqui por enquanto. Vou ligar aqui a camada da logo do YouTube. Vou dar um Ctrl T. E vou baixar ela um pouco também. Aumento um pouquinho. E um pouquinho aqui mais para baixo. Beleza. Agora eu vou vir aqui e vou selecionar esses 2 textos aqui. Vou dar um Ctrl G para agrupar. Escrever aqui texto. Ok. Vou vir aqui nas propriedades, cor. Vou deixar aqui bem saturado. E vou escolher aqui um amarelo, deixa eu ver. Vou colocar aqui pelo código hexadecimal. Esse amarelo aqui. Vou clicar em OK. Vou vir aqui nos modos de mesclagem e vou alterar o modo de mesclagem para subexposição linear. Ainda aqui no texto da thumbnail, vou colocar ele um pouco mais para cima. Ctrl T. Vou pressionar a tecla Shift e vou esticar ele um pouco. Mais ou menos por aqui. Entro para confirmar. Agora eu vou selecionar esses 2 textos aqui. Vou dar um Ctrl T. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui no meio dessas alças aqui. Vou vir aqui em inclinar e vou inclinar aqui um pouco mais para a direita. Mais ou menos aqui, clique em OK. Ctrl T novamente. E agora eu vou girar um pouquinho esse texto para dar um pouco mais de dinamismo aqui para a cena. Mais ou menos aqui. Vou aumentar um pouquinho. Vou trazer um pouco mais para cá. Clico aqui em OK. E aqui na logo do YouTube a mesma coisa. Seleciono, Ctrl T, inclinar. Vou inclinar aqui um pouco mais e confirmo, Ctrl T novamente. E vou girar ela aqui um pouquinho também. Mais ou menos por aqui. Talvez um pouco maior. Um pouco mais para baixo. Eu acho que aqui já está legal. Agora eu vou voltar aqui no texto. Thumbnail. Vou vir aqui em estilos de camada, opções de mesclagem, sombra projetada, clico aqui. Aqui eu vou aumentar aqui a distância, um pouquinho, mais ou menos aqui. Baixar aqui um pouco dessa opacidade, para mais ou menos aqui 50%. Opa, saiu. Mais ou menos 50%. E aqui eu vou deixar em 0. Clico aqui em OK. E já deu um efeito aqui mais legal para o nosso texto. Agora com a tecla Alt pressionada, eu arrasto esses efeitos aqui para o texto de baixo, duplicando ele. Pronto, veja que já foi duplicado aqui para o texto abaixo. E faço a mesma coisa aqui para a logo do YouTube. Beleza. Posso recolher esse um pouquinho. Aqui nessa logo do YouTube eu vou fazer um ajuste de cor. Então, com ela selecionada, clico aqui em criar ajuste de camada, matiz, saturação, clipo aqui para pegar somente aqui na camada da logo. E aqui eu vou baixar um pouco da saturação, de forma geral, mais ou menos por aqui. Aqui nesse efeito de sombra da logo, eu vou dar uma suavizada um pouco, vindo aqui em tamanho. Acho que aqui já está legal. Clico em OK.
E beleza. Bom, posso fechar esse grupo aqui. Vou habilitar aqui esse grupo do ícone. Seleciono ele. Venho aqui em filtro, desfoque em gaussiano. Vou aumentar um pouco aqui esse desfoque. Mais ou menos aqui. 20 pixels. Clico aqui em OK. Beleza. Dou um Ctrl T. Reduzo bastante o tamanho dele. E agora eu vou começar a espalhar eles aqui. Para dar uma incrementada aqui na nossa thumbnail. Então coloco ele mais ou menos aqui. Só que pego o grupo dele e jogo aqui acima do grupo do background. Beleza. Ctrl T. E posso ir ajustando melhor ele aqui na cena. Mais ou menos por aqui. Só que eu tô achando esse ícone aqui muito saturado. Então, antes de mais nada, eu vou colocar esse ícone aqui dentro de um grupo com Ctrl G. Escreve aqui ícone 2. E acima desse grupo aqui, vou criar um ajuste em matiz e saturação. Vou arrastar ele aqui para cima do grupo. Vou vincular ele aqui com o grupo, clipar para pegar somente o que tiver dentro do grupo. E aqui no slide da matiz, eu vou puxar aqui um pouquinho mais pro laranja, para ficar um pouco mais discreto. Também vou baixar aqui bastante da saturação, mais ou menos aqui 33. E agora eu tô achando que esse ícone ficaria melhor com o centro dele em branco e não transparente como tá. Então agora eu vou clicar aqui nesse ícone. Como ele é um objeto inteligente, vou clicar 2 vezes. Ele vai abrir aqui em um novo documento. Eu vou inserir aqui uma parte branca aqui nesse botão. Então vou clicar aqui em cor sólida, escolher aqui branco 100%, vou arrastar para baixo aqui desse botão. Vou inverter a máscara com Ctrl I. Vou pegar aqui a ferramenta laço e vou fazer aqui para tapar somente esse meio. Crio uma seleção com a máscara selecionada, branco como cor de primeiro plano. Eu uso o atalho Alt Backspace para preencher de branco somente aqui onde está selecionado. Ctrl D para desfazer a seleção, Ctrl S para salvar. E quando eu voltar aqui, perceba que já está branco aqui no centro do ícone. Vou reduzir um pouco talvez desse desfoque aqui, mais ou menos por aqui. Agora eu vou dar um Ctrl J para duplicar. Ctrl T. E agora eu vou espalhando aqui de forma meio aleatória aqui sobre a tela. Mais ou menos aqui. Um pouco menor. Ctrl J novamente. Ctrl T. Agora eu vou colocar mais um mais ou menos por aqui. Ctrl J novamente. Ctrl T. Mais um mais ou menos aqui. Um pouco menor. Ctrl J novamente, Ctrl T, mais um aqui desse lado, mais ou menos por aqui. Também, se eu quiser, eu posso baixar aqui um pouco da opacidade aqui do grupo, para deixar eles um pouco mais discretos. Mais ou menos por aqui. Talvez aumentar aqui um pouco o desfoque de alguns. E eu acho que é mais ou menos isso daqui. Beleza, agora eu posso ainda selecionar esse grupo aqui do topo. Venho aqui em criar camada de ajuste. Cor sólida, vou escolher aqui um vermelho bem saturado, clico aqui em OK, seleciono aqui a máscara, Ctrl I para inverter, venho aqui nos meus pincéis, no meu pack de pincéis, e aqui eu vou vir aqui na pasta seta, vou selecionar esse pincel aqui, vou aumentar um pouco ele, com a cor de primeiro plano em branco, eu vou revelar esse ajuste aqui, com esse pincel, clicando mais ou menos aqui. Beleza, vou dar um Ctrl G, vou escrever aqui seta, aqui eu ainda vou criar um ajuste de matiz e saturação sobre esse ajuste de cor sólida, vou clipar com ele e aqui eu consigo alterar a cor de modo mais preciso. Então aqui eu vou colocar, vou escolher esse amarelo aqui, vou passar esse ajuste aqui para o modo
o modo de mesclagem divisão, selecionar aqui a máscara, vou dar um Ctrl T, vou clicar aqui com o botão direito, inverter verticalmente, vou reduzir ela um pouco, girar ela um pouquinho, mais ou menos aqui, vou achatar ela um pouquinho também, clico aqui em OK, vou aqui em opções de mesclagem, vou adicionar uma sombra para ela, vou aumentar essa opacidade aqui, aumentar um pouco do tamanho, vou diminuir aqui a distância, talvez menos opacidade, mais um ajuste aqui no tamanho, clico em OK, talvez achatar ela um pouco mais, aumento um pouco, volto aqui no texto, faço mais um ajuste aqui. E eu acho que a princípio nosso texto é isso daqui. Posso recolher esse grupo aqui. E agora eu vou pintar um ring light aqui nos ombros dele. É uma luz de contorno, né? Que ajuda a dar um pouco mais de destaque aqui para ele. Então, aqui sobre o grupo do Hiro, eu vou criar um ajuste de cor sólida com preto 100%. Inverto a máscara com Ctrl I. Depois crio um ajuste de mapa de degradê. Clico aqui para editar a cor. Aqui eu vou escolher preto 100%. Aqui eu vou escolher branco 100%. E aqui no meio termo, mais ou menos aqui em 70%. Eu clico aqui em cor. Eu vou escolher aqui um vermelho 100%. Clico em OK. Dou um Ctrl G. Vou escrever aqui Green Light. Abro esse grupo aqui. E coloco ele no modo de mesclagem divisão. Aqui entre esses dois ajustes eu vou criar um ajuste de cor sólida, branco 100%. Inverto aqui a máscara com Ctrl I e beleza. Veja que nosso ajuste está praticamente aqui invisível. E agora eu vou começar a revelar ele usando aqui a máscara. Então eu vou pegar aqui um pincel, pode ser esse daqui, um branco como cor de primeiro plano e a máscara selecionada. Eu posso começar a ir revelando o ajuste aqui, sempre lembrando de baixar bastante o fluxo. Opa, tá dando errado, peraí. Ctrl Z, Ctrl Z. Eu preciso inverter essa máscara aqui. Ctrl I. Agora sim. Agora eu posso voltar aqui no Hiro. Vou pressionar a tecla Alt e vou arrastar e soltar essa máscara aqui do Hiro, aqui sobre esse grupo do Ring Light. Ele vai copiar exatamente a mesma máscara. Agora eu volto aqui no ajuste de cor sólida, com branco como cor de primeiro plano. Pego aqui esse pincel, baixo o fluxo dele para mais ou menos aí 20%. E já posso começar a ir pintando aqui um pouco de luz de contorno aqui nos ombros dele. Vou tentar talvez expandir aqui essa máscara para que não fique esse contorninho preto. Então venho filtro, outros, máximo, e um pixel aqui já tá legal, ok. Agora venho aqui e pego a ferramenta borrar com 50% de resistência, com aqui ajuste de cor sólida selecionado. Eu posso vir puxando aqui para deixar melhor ainda esse efeito de luz.
Mais ou menos por aqui. Também. Um pouco mais aqui. E acho que desse lado aqui já tá legal. Agora desse outro lado aqui também. Pega um pincel. Começo a passar aqui nos ombros dele. Pego novamente a ferramenta borrar. E aqui é a mesma coisa. Vou trabalhando aqui, puxando. Para dar um pouco mais aqui de realismo. Se eu inverter aqui a cor de primeiro plano para preto. E baixar, pego o pincel novamente, baixo aqui o fluxo dele a 10%. Eu posso ir apagando aqui onde eu possa ter exagerado. Mais ou menos aqui. E ainda posso dar 2 cliques aqui no grupo. Vai abrir aqui os estilos de camada. Eu pressiono a tecla Alt e separo esses 2 slides aqui. Ele criar um pouco de textura na roupa. Perceba que quanto mais eu separo, mais ele se mescla com a roupa, dando um pouco mais de textura, ficando ainda mais realista. Eu acho que por aqui já tá legal. Clico aqui em OK. Beleza. Talvez apago um pouco aqui. E um pouco mais aqui também. Aí. Mais ou menos por aqui. E já está quase pronto nessa thumbnail aqui, pessoal. Agora eu seleciono o grupo aqui do topo. Uso o atalho Ctrl Shift Alt E. Mesclou tudo aqui numa camada só. Converte em objeto inteligente. E agora eu vou fazer os ajustes finais, usando o filtro Adobe Camera Raw. Então venho aqui em filtro. Filtro do Camera Raw. Venho aqui na aba básico. Adiciono aqui um pouco de textura. Um pouco mais de claridade. Depois eu venho na aba Detalhe. Aplico aqui um pouco de nitidez. Depois venho na aba Efeitos. Aplico um pouco de granulado. Um pouco de vinheta para escurecer um pouco os cantos. Talvez aqui menos 10. E clico aqui em OK. Antes, depois do filtro Adobe Camera Raw. Bom, pessoal, então é isso. Terminamos aqui nosso thumbnail. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Bom, eu vou ficando por aqui, então até mais.